Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Não vai ser tão fácil quanto o governo pensava. Começam as reações à lei que dá à Receita Federal o poder de quebrar o sigilo bancário dos suspeitos de sonegação. A questão pode ser definida pela Justiça. Você vai ver aqui no Jornal da Globo. O Supremo Tribunal Federal recebe as primeiras ações contra a quebra de sigilo e a Advocacia Geral da União prepara-se para a batalha jurídica. No país do consumo, vendas em queda. Números divulgados hoje mostram que a economia dos Estados Unidos está mesmo desaquecida. E a complicada história do baiano Raimundo Nonato, que morreu deixando uma esposa e uma amante e apenas um seguro de vida. Vai caber ao Supremo Tribunal Federal decidir se vale ou não a lei de quebra do sigilo bancário. Hoje, a Confederação Nacional do Comércio entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubar a nova lei. E foi apenas a primeira. A Confederação Nacional do Comércio é contra o princípio básico da nova lei, a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Na ação de 24 páginas, a CNC citou votos de ministros do próprio Supremo e também do Superior Tribunal de Justiça contra a medida. Nem mesmo o advogado-geral da União foi poupado. A Confederação usou o texto de Gilmar Mendes, em que ele afirma que os direitos fundamentais não podem ser modificados. Esta é a primeira de muitas outras ações questionando a quebra do sigilo que o governo vai ter de enfrentar, principalmente a partir de fevereiro, quando acaba o recesso do Judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil deve tomar uma decisão na próxima reunião do Conselho, marcada para o mês que vem. E a Confederação Nacional da Indústria já anunciou que também deve contestar a nova lei. Na defesa que vai apresentar ao Supremo, a Advocacia Geral da União vai dizer que, neste caso, ao contrário do que acontece quando existe a quebra de sigilo autorizada pela Justiça, os investigados são comunicados e podem acompanhar todo o processo. O objetivo não é fazer devassa. O objetivo não é causar terror. O Estado de Direito é aquele Estado em que as pessoas sabem que, de manhã, quando bate a porta, é o leiteiro e não é a polícia. No STF, só o ministro Carlos Veloso está de plantão. Com isso, o governo ganha tempo para preparar a defesa, porque dificilmente o presidente do Supremo vai tomar uma decisão sozinho. A Corregedoria Geral da Receita Federal vai ficar encarregada de receber as reclamações daqueles que se sentirem prejudicados pelo uso indevido das informações bancárias, com poderes até para suspender o processo de quebra de sigilo. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano de 2000 em 5,97%. O número é bem próximo da inflação estimada para o ano no acordo com o FMI, 6%. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, comemorou, discretamente, como é o seu estilo, o resultado da inflação no ano 2000. E está muito otimista com relação às metas para este ano, de 4%, e para o ano que vem, de 3,5%. A economia brasileira está entrando numa fase positiva, com inflação em queda e perspectiva de crescimento. A frase foi interpretada pelos analistas de mercado como um sinal de que o Comitê de Política Monetária pode mexer novamente nas taxas de juros na próxima reunião marcada para o dia 17. Os juros pré-fixados para 31 dias, os CDBs, pagaram hoje um prêmio de 15,07% ao ano. O otimismo cruzou a fronteira depois que o FMI anunciou oficialmente a aprovação do pacote de ajuda à Argentina. Serão liberados imediatamente 14 bilhões de dólares para reanimar a economia do país vizinho. Essa é a primeira parte da ajuda de 40 bilhões de dólares. Já nos Estados Unidos, o clima é bem menos otimista. Um relatório divulgado hoje mostra que, mesmo com as vendas de Natal, a alta no consumo foi de apenas 0,1% em dezembro. Ao fazer um balanço de 8 anos de prosperidade ininterrupta, o presidente Bill Clinton disse que George W. Bush vai herdar uma economia saudável. Mas, como mostra o repórter Jorge Pontual, os sinais de desaquecimento da economia americana são cada vez mais evidentes. Recessão nos Estados Unidos? Ainda não. Ao contrário do que se esperava, o consumo não caiu em dezembro. O relatório do Departamento de Comércio, divulgado hoje, surpreendeu os economistas.
Houve um pequeno aumento em relação a novembro, apenas 0,1%, mas todos esperavam uma queda. Um crescimento não esperado na compra de automóveis puxou as vendas para cima. Mas apesar do resultado em dezembro melhor do que o previsto, a queda do consumo no último trimestre foi a maior dos últimos 10 anos. A boa notícia de hoje diminui um pouco a pressão em cima do Banco Central americano para continuar baixando os juros. Mas o vice-presidente do Fed, Roger Ferguson, disse que o banco vai fazer o que for necessário para a economia americana continuar forte e estável. Ou seja, vem mesmo por aí mais um corte nos juros. O que está em discussão é o tamanho do corte. O jornal Washington Post afirma hoje que o presidente do Fed, Alan Greenspan, surpreendeu até os colegas dele ao baixar os juros em 0,5 ponto percentual no início do mês. O jornal prevê que os próximos cortes serão menores. Na linha do otimismo, o presidente Clinton divulgou seu último relatório econômico. Ele diz estar legando ao sucessor uma economia saudável. Mas o presidente eleito George W. Bush discorda. Disse ao Wall Street Journal, em sua primeira entrevista sobre economia, que está relativamente pessimista. Por isso, vai antecipar o programa de corte nos impostos para incentivar o consumo. Bush pediu desculpas a Alan Greenspan por ter pedido que os juros caiam mais. Prometeu que não vai mais falar no assunto para respeitar a independência do Banco Central americano. E às vésperas da troca de poder nos Estados Unidos, o presidente americano Bill Clinton se despede do cargo com música. Com seu velho sax, Clinton se despediu dos eleitores de New Hampshire e foi muito aplaudido. Como Clinton vai ficar desempregado a partir do dia 20 de janeiro, o jornal The New York Times tem uma sugestão. Que tal ele se candidatar a presidente da França? Isso mesmo. Uma lei dá a cidadãos de territórios que já estiveram sob domínio francês o direito de se naturalizar. É o caso do Arkansas, terra natal do presidente. Só tem um problema. Ele teria que falar francês. O The New York Times acha que isso Clinton tiraria de letra. Afinal, diz o jornal, de eleição, globalização e recessão, qualquer político entende. E hoje o presidente americano Bill Clinton foi submetido a uma biópsia. Num exame de rotina, foi descoberta uma lesão nas costas do presidente. O dermatologista que examinou Clinton suspeita que a lesão seja um carcinoma, uma forma de câncer de pele que pode ser tratada e que no estágio inicial não representa ameaça à saúde. Os 5 laboratórios que descumpriram a medida provisória do governo e aumentaram o preço dos medicamentos este mês voltaram atrás. O Ministério da Saúde chegou a anunciar que eles seriam punidos com multa, mas os representantes da indústria farmacêutica informaram que houve apenas um erro na revista que publicou os preços. E começou às 5 horas o maior evento musical do ano. Depois de uma abertura em grande estilo, o Rock in Rio fez o público dançar com os shows de 2 estrelas da música popular brasileira. Mas a noite na cidade do rock está apenas começando. Maurício Kubrusli, qual a próxima atração do Rock in Rio aí para os milhares de fãs? Olha, o que vem agora é uma música bem brasileira. O que vem agora é um pouco de axé. O palco está sendo preparado para a Daniela Mercury, que vai entrar daqui a pouquinho. É a hora desse pessoal todo dar uma esparecida, descansar um pouco. Essa é uma noite, Ana Paula, muito calma aqui. É uma noite de absoluto relax. É uma noite para o pessoal... Começou com Milton Nascimento. Milton Nascimento fez um grande show. Depois foi a vez de Gilberto Gil, que também fez... O show de Gilberto Gil já foi bastante animado. Teve momentos bastante animados. E depois veio o reencontro entre James Taylor e a plateia que trouxe James Taylor de volta à vida há um tempo atrás. O show de James Taylor, ele terminou, mas não deu para sair do palco de jeito nenhum. Ele teve que voltar a pouquinho para fazer um bis, porque o pessoal exigiu. Claro que cantou o principal sucesso. E agora ele saiu de vez para deixar o palco para... Mas, pessoal, ainda tem gente por aqui cantando um pedacinho. Ana Paula. E a gente volta daqui a pouco com mais Rock in Rio. E a seguir, não é no Brasil, mas bem que podia ser. Autoridades criam um selo contra os maus motoristas.
E a estranha história de Raimundo Nonato, suas 2 mulheres e um único seguro de vida.